Bom dia a todos. Hoje nós vamos ver endereços relativos e absolutos, formatação condicional 2, onde a gente vai aprender a formatar uma linha inteira com uma cor e as funções soma.si e a função soma e a função si aninhadas. Bom, endereço relativo. O endereço relativo é aquele endereço que muda consoante a referência. Vamos fazer aqui um exemplo, não é? A gente tem uma tabela, de um lado a gente tem quantidade e do outro a gente tem o preço unitário, duas colunas. E nós vamos fazer na coluna total o produto da quantidade pelo preço unitário. Vou usar uma fórmula simples, sinal de igual, apanho o endereço daqui do 10, o operador de multiplicação e pego o endereço do 10 euros, Enter. Então, quando eu faço a transposição da fórmula, certo? Se vocês observarem nessa linha, nessa célula D7, a fórmula ela fica B7 multiplicando por C7. Na célula seguinte é o B8 multiplicado pelo C8. A seguir é o B9 multiplicado pelo C9, ou seja, os endereços, certo, eles mudam à medida que a gente vai avançando nas células a seguir, nas linhas a seguir, ok? Isso é que se chama de endereço relativo. No caso aqui, endereço absoluto. Eu vou fazer o exemplo errado, depois eu vou fazer o certo. Eu tenho na coluna quantidade, eu tenho 10. E na de preço unitário eu tenho 10 euros, 30, 50, 35 e 40. Vou fazer errado para depois fazer o certo. Sinal de igual. Eu quero multiplicar o 10 pelos 10 euros e dou Enter. Ok? No caso aqui eu também vou querer que esse mesmo 10 multiplique o 30, o 50, o 35 e 40. Vou fazer a transposição. Então observem que na primeira linha está certa, é o B7 e o C7. Na linha a seguir, nós temos o B8 multiplicado pelo C8, só que na célula B8 a gente não tem nenhum valor. Então a gente queria que aqui também fosse o 10 multiplicando pelo 30. Certo? Só que no caso o 10 ele não está amarrado, não é? Ou seja, o endereço dele é relativo, vai mudar, ok? Então, para que isso ocorra, a gente tem que fazer com que a linha fique fixa, que ela não mude. Então a gente vai ter que colocar um cifrão na frente do número, porque a gente sabe que a letra representa a coluna e o número representa a linha. Então a gente coloca um cifrão na frente do número para que fique fixo. Opa, eu errei aqui, era tributado. Vamos lá. Pronto. E agora a gente tem que a quantidade, certo? O endereço da quantidade ele é fixo. Apenas muda o endereço do preço unitário, não é? Então, quando a gente quiser fixar o endereço para linha, a gente coloca o cifrão na frente do número. E se a gente quiser
fixar o endereço para a coluna? Vou fazer aqui o exemplo, não é? A gente tem aqui o salário, tem o IRS e o IVA. Então eu quero fazer com que o endereço seja sempre esse aqui, não é? O endereço F7 para o IRS e G7 para a Segurança Social, certo? Então vamos lá, vamos calcular. Sinal de igual. Vou pegar aqui o endereço do salário, que vai ser G7 multiplicado pelo IRS, certo? Como eu falei, né? O endereço aqui tem que ser fixo e tem que ser fixo para coluna. Então aqui a gente tem que colocar o cifrão antes da letra. Enter. Ok? E eu vou agora transpor. E não deu. Será que não deu? Vamos ver agora endereço absoluto. Nós temos agora outra tabela, onde você tem uma coluna, quantidade, que tem um único valor, 10. E outra coluna, preço unitário, onde você tem vários valores. E a coluna total, que vai ser o produto da coluna quantidade pelo preço unitário. No caso, eu vou querer utilizar esse mesmo valor 10 para multiplicar cada um dos preços unitários. Então, eu quero que esse valor 10 seja fixo. Eu vou fazer primeiramente da forma errada, para depois fazer da forma certa. Coloco o sinal de igual, pego o endereço do 10, o operador de multiplicação, pego o endereço de 10 euros. Enter. Ok. Vou transpor a fórmula. Então vejam, o primeiro valor está certo, que é o produto da quantidade 10 pelo preço unitário 10. O segundo valor aqui da coluna total está errado. Por quê? Porque ele está apanhando o endereço da célula a seguir ao 10, não é? Que por sinal não tem valor nenhum, e está multiplicando pelo 30 euros, não é? E a seguir ainda, novamente está errado, porque está pegando o endereço da célula B9, que não tem nada, e está multiplicando pelo 50, e assim consecutivamente. Então, eu quero que o valor do 10, ele fique fixo, ele fique amarrado, certo? À medida que eu fizer a transposição aqui da fórmula. Ou seja, ele tem que ficar fixo nas linhas a seguir. Então, para que isso ocorra, eu coloco o cifrão na frente do número, porque a letra representa a coluna e o número representa a linha. E se eu coloco o cifrão na frente do número, eu estou fixando para que a linha, que a transposição não mude quando eu fizer a transposição das fórmulas através das linhas. Ok? Vou fazer novamente e vejam agora que foi calculado da maneira certa. Para a primeira célula, está multiplicando o 10, que é o B7, pelo C7. Na linha a seguir, novamente, está certo, porque eu estou novamente multiplicando o B7, só que dessa vez pelo C8. Ou seja, só quem muda é as células da coluna preço unitário. Da coluna quantidade, ela fica fixa, certo? Vamos fazer agora um exemplo em que a gente quer que o valor não mude
quando eu fizer a transposição através das colunas. Eu tenho aqui o salário de cada um dos alunos, dos trabalhadores, e tenho aqui a alíquota do IRS e a alíquota da Segurança Social. Então eu vou querer multiplicar o salário pela alíquota do IRS para calcular aqui o IRS. Depois a mesma coisa para calcular a Segurança Social. Ok? Então vamos lá. Sinal de igual. Vou pegar aqui o endereço do salário do Paulo, que é o J7, e vou multiplicar pelo F7, que é o endereço da alíquota do IRS. No caso, como eu vou fazer a transposição da forma através das colunas, eu vou querer que a coluna fique fixa, certo? Então vou colocar aqui o cifrão na frente da letra. Enter, ok? E faço a transposição. E pode observar que mesmo mudando o endereço do salário, a partir do momento que eu mudo a coluna, o valor do IRS, da alíquota do IRS, mantém-se fixo, ok? Vou fazer agora a mesma coisa para calcular a Segurança Social. Sinal de igual, pego aqui o endereço do salário, asterisco e Segurança Social, ok? Vou colocar aqui o cifrão na frente da letra, ok? E faço a transposição através das colunas e podem observar que a alíquota da Segurança Social mantém-se fixa, ok? Na fórmula, o único endereço que muda é o endereço do salário, ok? Vamos ver agora a formatação condicional para que a gente fique com uma linha toda com a cor diferente, dependendo do valor do escalão, ok? Vamos selecionar agora a tabelinha, não é? Os dados da tabela, não seleciona o título, lógico. Formatação condicional, aqui, nova regra, ok? E selecionamos aqui a opção utilizar uma fórmula para determinar as células a serem formatadas. Colocamos aqui o sinal de igual e vou pegar o endereço do escalão. E como eu quero que fique fixo, não é? Eu vou tirar aqui o cifrão do número, não é? Porque vai mudar no decorrer das linhas. Sinal de igual ao primeiro valor. Como é um texto, tem que ficar com aspas. Vou mudar aqui a cor. Quero que o A fique com a cor, por exemplo, um azul. Ok? E ok. Certo?